Enquanto Kevin e eu olhávamos para o portal, um som de localização reverberou pela sala. Kevin se virou para me olhar. Devemos ir. Espere. Balancei a cabeça enquanto olhava fixamente para o portal à minha frente. Vamos esperar um pouco. Havia algo naquela situação que não me agradava naquele momento. Depois de cobrir a boca com a mão e mergulhar em pensamentos profundos, voltei meu olhar para Kevin. Você está percebendo algo estranho com o sistema? Não. Kevin respondeu, olhando para o vazio à sua frente. Minha expressão de preocupação se intensificou. Será que estou pensando demais? Talvez estivesse, mas considerando o que Kevin me disse antes, achei que havia algo errado. Se GZB é realmente responsável pelo mau funcionamento do sistema de Kevin, será que ele está esperando por alguma coisa? Ou será que da última vez foi só um acaso, e ele não podia fazer nada na hora? Minha mente estava repleta de perguntas. Infelizmente, com a quantidade limitada de informações que eu tinha no momento, não conseguia discernir a verdade. Isso é frustrante. Murmurei para mim mesma enquanto bagunçava meu cabelo. Isso é um saco. Eu estava realmente frustrada por não saber o que estava acontecendo. Além disso, também me sentia um pouco apreensiva com toda a viagem. Todo o discurso de Kevin sobre o sistema não estar funcionando acendeu um sinal de alerta na minha mente. E então? A voz de Kevin ecoou ao meu lado. Dando um tapinha nas costas de Jim, me virei para olhá-lo antes de voltar a olhar para o portal. Observando o portal mais uma vez, perguntei novamente. Você tem certeza de que não há nada de errado com o sistema? Não parece. Kevin balançou a cabeça em resposta. Tudo bem. No fim, cedi depois de alguns segundos observando e percebendo que ele estava sendo completamente honesto. Pode parecer precaução excessiva da minha parte, mas nós dois devemos tomar algumas precauções caso algo dê errado. Como assim? Como assim, devemos usar isso? Retirando alguns pequenos dispositivos do meu espaço dimensional, entreguei um para Kevin. Era um pequeno broche preto. Um com gravuras douradas. Enquanto encarava o mesmo dispositivo, Kevin se perguntou: o que é isso? Olhando para Kevin, coloquei o dispositivo no lado direito da minha camisa e fiz o mesmo com Jim, que estava desmaiado no meu ombro como um saco de batatas. Assim que terminei de colocar o dispositivo, minha expressão se contorceu levemente. É um artefato de rank S de uso único. Ai. Uma expressão de surpresa cruzou o rosto de Kevin quando ele me olhou. Sua expressão mudou mais uma vez quando ele abaixou a cabeça para olhar para o dispositivo. Onde você conseguiu isso? Eu comprei. Respondi, tentando ao máximo não fazer uma careta estranha. Onde mais você acha que eu encontraria 3 artefatos de rank S como esses? Sei lá, em uma masmorra. Como se eu tivesse tempo para isso. O dispositivo que dei a Kevin e Jim era um artefato defensivo de uso único de rank S. Como o nome indica, ele pararia de funcionar após uma única ativação. No entanto, só porque era um dispositivo de uso único não significava que fosse ruim. Afinal, com ele, eu duvidava que mesmo um rank S pudesse me derrotar com um único golpe. No total, gastei quase todo o meu dinheiro de cartas mágicas com eles. No momento, minha conta bancária estava quase vazia e meu coração sangrava só de pensar nisso. De qualquer forma, não me arrependi. Principalmente depois de saber do problema com o sistema. Melhor prevenir do que remediar. Use por enquanto. Caso nada aconteça na viagem, você pode me devolver. Certo. Kevin assentiu lentamente com a cabeça antes de deixar o dispositivo preso à camisa. Inspirando profundamente, ele se virou para me olhar antes de dar um passo em direção ao portal. Então eu vou primeiro. Boa sorte. Obrigado. Por trás, observei-o atentamente com os olhos semicerrados. Não era minha intenção entrar no portal ainda. Eu queria esperar para ver se algo aconteceria com Kevin antes de qualquer coisa. Certo. Sem mais delongas, Kevin deu um passo para dentro do portal e a mana no ar dançou descontroladamente. Observando durante todo o tempo e vendo metade de seu corpo entrar lentamente no portal, fiquei agradavelmente surpreso ao vê-lo desaparecer sem qualquer dificuldade. Ótimo! Suspirei aliviada ao ver isso. O mesmo aconteceu com Kevin, que acenou na minha direção. Parece que está tudo bem. Vou primeiro. Te encontro do outro lado. Claro. Assenti com a cabeça enquanto Kevin desaparecia no portal. Ao partir, um som suave de localização ecoou pela sala.
Depois de respirar fundo, examinei cuidadosamente o portal à minha frente por mais alguns segundos. Assim que confirmei que não havia nada de errado, decidi seguir em frente. Parece que o caminho está livre. Olhando para Jim, que estava apoiado nos meus ombros, dei um passo à frente e entrei no portal. Lá vou eu, hein? Com a mão estendida em uma certa direção, Gezebe abriu os olhos lentamente. Chegou a hora. Fixando-se na energia à distância, Gezebe cerrou o punho lentamente. Imediatamente após cerrá-lo, sentiu o portal distante começar a se desestabilizar. Uma poderosa aura emanou de seu corpo enquanto o espaço ao seu redor se estilhaçava completamente e seus cabelos voavam para trás. Como se eu fosse deixar uma oportunidade dessas escapar. Seguindo os 5 fios estendidos que se conectavam às leis akáshicas, ainda mais poder emanou do corpo de Gezebe enquanto seu rosto se contorcia e sua armadura começava a rachar. Crack. Imediatamente após seus movimentos, Gezebe estendeu os braços antes de juntá-los. Cerrando os dentes com força, ele lançou um olhar furioso para a distância. Já que você consegue se teletransportar de volta para a Terra graças às conexões que criou, que tal trazê-las com você? Ao proferir essas palavras, o espaço ao seu redor se contraiu e ondas de energia se espalharam de suas mãos. Segundos depois, as ondas se uniram antes de dispararem em direção à Terra. Ao atingirem a Terra, as ondas lentamente se estenderam até os 5 pontos de conexão e tudo ao redor de Gezebe se acalmou. KHH. Soltando um breve gemido, os joelhos de Gezebe cederam enquanto ele olhava para a terra distante. Jezbet tocou as bochechas ao sentir uma sensação úmida. Um olhar para o dedo revelou que ele havia sangrado. Sem se importar, ele voltou sua atenção para a terra e um sorriso satisfeito logo se espalhou por seu rosto. Isso serve por enquanto. Puff. Enquanto Leopold segurava um grande charuto, uma onda de fumaça se espalhou pelo ar. Com os 2 pés sobre a mesa de chá à sua frente, ele se virou para olhar para Smalsnak. Ei, Smalsnak, o que exatamente o Ren está planejando fazer? Não faço ideia. Levantando os óculos, Smalsnak colocou um pedaço de papel em cima de uma pilha grande. Uma leve contração surgiu em seu rosto enquanto ele ajeitava os óculos. Como resultado de todo o tempo que passou trabalhando, Smalsnak agora usava óculos e ainda não estava acostumado com eles. É provável que ele esteja aprontando alguma coisa de novo. Apenas ignore-o. Você verá que sua saúde mental vai melhorar quando perceber isso. Entendo. Leopold deu outra tragada no charuto. Você pode parar. Ava, passando a mão sobre o nariz, lançou um olhar fulminante para Leopold ao entrar na sala. Além de ter crescido alguns centímetros, seu cabelo, antes comprido, agora estava cortado na altura dos ombros. Por que será que toda vez que te vejo, você está fumando? Tragada. Você não entenderia. Leopold estendeu a mão que segurava o charuto. Que tal você experimentar? Estou bem. Ava respondeu secamente antes de se virar para olhar para Smalsnak. Caminhando até ele, ela colocou as 2 mãos na mesa e inclinou o corpo para frente. Enfim, Smalsnak, temos um problema. Um problema. Tirando os óculos e esfregando os olhos, Smalsnak olhou para Ava. Qual é o problema? É que ele... No meio da frase, os olhos de Ava se arregalaram e sua cabeça se virou bruscamente para o horizonte distante. Para uma certa sala. Ela não foi a única a reagir assim, pois Leopold largou o charuto e se levantou. Ao notar suas reações repentinas, Smalsnak ficou alarmado. Ei, o que está acontecendo, seus idiotas? Mas antes que pudesse terminar a frase, a sala ao longe se abriu de repente. A última coisa que ouviu foi a voz de Ava em pânico, antes de sua visão escurecer. Corra! Acompanhando as notícias. As ações da Guilda Caçadores de Demônios subiram significativamente nos últimos dias após o retorno de Edward Stern. Aumentaram a ponto de o valor total da guilda ter mais que dobrado nos últimos dias. Este é um evento sem precedentes. Clique. Desligando o rádio, An Yufei concentrou-se na estrada à sua frente. Chegaremos ao destino em 2 minutos. Uma voz doce ecoou pelo carro. Virando-se para olhar o GPS, An Yufei tocou na tela do carro e desligou a música que tocava ao fundo. Voltando sua atenção para a estrada, ele soltou um longo suspiro. Agora que finalmente recebi minha parte do acordo, tenho que cumprir a minha e assinar o contrato. Para ser honesto,
os sentimentos de An Yufei eram bastante complexos naquele momento. Ele estava animado com o futuro que se aproximava. Afinal, ele acabará de adquirir uma nova arte de espada de 5 estrelas. Estilo gravar, aliás, uma das artes da espada mais famosas do domínio humano. Oh, mas foi exatamente por isso que ele sentiu suas emoções se complicarem. Enquanto batucava no volante do carro, murmurou para si mesmo. Dizem que o estilo gravar exige um nível de dor desumano para ser dominado. Somente através dessa dor é possível remodelar o corpo e aprender completamente a arte da espada. Contudo, por esse método, existe uma possibilidade muito real de morte. Foram essas palavras que despertaram os sentimentos complexos na mente de An Yufei. E com o destino de seu clã em seus ombros, An Yufei sentia um grande peso. Mesmo assim, An Yufei estava preparado. Pois, qualquer coisa que o permitisse ficar mais forte e mais rápido, ele estava preparado para tudo. Você chegou ao seu destino. Pisando no freio, o carro logo parou. Clank. Saindo do carro, An Yufei olhou para o prédio à distância. Cobrindo o rosto com a mão para bloquear a luz do sol, ele murmurou para si mesmo. Ainda não consigo me acostumar com a vista. Era realmente muito feio por fora. Felizmente, por já ter estado lá dentro, ele sabia que era apenas assim por fora. O exterior era muito mais bonito. HM. Uma leve flutuação de mana no ar fez com que as sobrancelhas de An Yufei se franzissem enquanto ele se aproximava do armazém. Embora fosse sutil, o sinal imediatamente soou em alerta na mente de An Yufei, tornando-o mais cauteloso. Será que alguém está planejando atacar este lugar? O pensamento o deixou ainda mais apreensivo, e seus olhos se aguçaram. Mas, assim que assumiu uma postura, outro pulso de mana sacudiu o ar. Desta vez, era muito mais poderoso e feroz do que antes. A cabeça de An Yufei virou-se rapidamente para a origem do pulso, o armazém, e seus olhos se arregalaram imediatamente. O que está acontecendo? Antes que pudesse terminar a frase, tudo escureceu. Entregue isso ao mestre da guilda. Estendendo a mão, Amanda entregou a Maxwell uma pilha de papéis. Neles estava impressa uma longa lista de nomes e guildas. A lista era basicamente um relatório que Amanda havia feito enquanto seu pai estava ausente. Era um documento detalhando todos os esquemas e problemas que alguns indivíduos causaram à guilda durante seu mandato. Além disso, incluía uma lista de ex-membros da guilda que agora desejavam retornar. Como se ela fosse deixá-los voltar depois de terem saído da guilda. Entendido. Um sorriso cortês se espalhou pelo rosto de Maxwell enquanto ele pegava a lista de Amanda. Dando uma olhada rápida no arquivo, ele o fechou. Vou informar o mestre da guilda. Ele ficará satisfeito com a lista. Espero que sim. Amanda respondeu com um leve sorriso. Com uma reverência, Maxwell se despediu de Amanda e saiu da sala. Vou indo agora. Certo. Clank. Sua partida deixou a sala em silêncio, deixando Amanda sozinha, imersa em seus próprios pensamentos. Tamboreando os dedos na mesa de madeira, ela se virou para observar a paisagem lá fora. Ele provavelmente já foi embora, não é? Embora ele não tivesse lhe dito exatamente quando planejava partir para a viagem que havia mencionado, Amanda podia deduzir, com base em sua personalidade, que ele provavelmente já havia ido embora. Só de pensar nisso, ela balançou a cabeça com um sorriso amargo. É tão típico dele. Embora ele fosse cheio de mistérios, sua personalidade era bastante previsível depois que você o conhecia bem. Eu também queria poder ir embora daqui. Os lábios de Amanda se curvaram num sorriso enquanto ela encarava a longa pilha de papéis à sua frente. Um suspiro inescapável escapou de seus lábios ao pensar em todo o trabalho que tinha que fazer. Nos últimos anos, ela havia se cansado de todo o trabalho de escritório. Além de ser entediante, também consumia muito tempo. Além disso, começou a afetar sua força real, pois, apesar de nunca ter perdido um treino, ela sentia suas habilidades estagnarem. Bem, fazer o quê? Suspirando novamente, Amanda voltou sua atenção para os papéis à sua frente. Embora fosse uma pena não poder comparecer, ela também tinha suas próprias responsabilidades. Talvez em outra ocasião. Uma luz branca e intensa envolveu o corpo de Amanda, interrompendo sua frase no meio. O que está acontecendo? Ela se levantou. Enquanto Amanda permanecia ali, uma pequena rachadura apareceu ao seu lado. Um instante depois, uma rajada de vento jogou seus cabelos para trás, obrigando-a a recuar. KHH. Com as mãos no rosto, ela tentou espiar pela rachadura. Estou sendo atacada.
Ela imediatamente se alarmou ao ver um arco materializar-se em sua mão direita. Uma aura poderosa envolveu repentinamente a sala com o aparecimento do arco. Era nada menos que o arco de rank S que Ren lhe dera. Além disso, ela tentou pressionar o botão de emergência para alertar os outros membros da guilda sobre o ataque. Enquanto fazia isso, Amanda sentiu seu corpo inclinar-se para frente ao sentir uma forte força de sucção surgir da fenda à sua frente. Seu rosto se contorceu em horror. Uk! Cercando os dentes, Amanda olhou para os lados em busca de algum apoio. Infelizmente, não havia nada, pois a força de sucção se intensificava a cada segundo, empurrando-a em direção à fenda. E antes que percebesse, o corpo de Amanda foi repentinamente arremessado para dentro da fenda, após ela não conseguir mais se manter imóvel. Tudo aconteceu tão rápido que ela nem teve tempo de gritar. Bang, bang, bang! Em resposta ao seu desaparecimento na fenda, todos os objetos no ar caíram no chão, mergulhando o escritório em silêncio. Ao mesmo tempo, 5 mg de acetelix devem ser suficientes. Apertando a ponta de uma pipeta, Melissa observou atentamente o líquido transparente que pingava em um pequeno tubo de ensaio à sua frente. Ela estava extremamente concentrada enquanto tentava controlar o líquido que escorria pela pipeta. Não demorou muito para que a gota de líquido finalmente caísse no tubo de ensaio segundos depois de a pipeta ser apertada, e a fumaça começou a subir imediatamente. Droga! Melissa praguejou alto enquanto jogava a pipeta na mão e virava a cabeça bruscamente na direção de Rose. Rápido, vá me trazer um álcali forte. Eu estraguei tudo. Como assim? Surpreendida pela explosão repentina de Melissa, Rose não soube como responder e ficou parada, sem reação. Isso irritou Melissa profundamente, e ela elevou a voz. Rápido! O que você está esperando? Não ouviu o que eu acabei de dizer? Traga-me um álcali forte. Preciso neutralizar a solução. Ah, sim. Saindo imediatamente de seus devaneios, Rose foi para o outro lado do laboratório procurar o álcali que precisava. Enquanto isso, Melissa voltou sua atenção para o tubo de ensaio, agora envolto por estranhas chamas roxas. Ótimo! Ela murmurou em tom de insatisfação. Outro fracasso. Seu projeto mais recente era desenvolver um método para controlar animais selvagens. Ela havia recebido uma pequena ideia de Ren não muito tempo atrás, e obviamente, queria colocá-la à prova. Afinal, sempre que ele lhe dava uma teoria, muitas vezes ele estava certo. Mais ou menos. Pelo menos em termos de ideias. Na maioria das vezes, era só ela preenchendo as lacunas. Na verdade, só de pensar nisso, Melissa ficava irritada. Por que ele sempre me dá esses detalhes incompletos? Você realmente não gosta de facilitar a minha vida, não é? Encarando uma pilha de papéis ao lado dela, Melissa ajeitou os óculos e suspirou. Eu realmente não consigo lidar com ele. Se havia uma pessoa que ela não suportava, era Ren. E isso a irritava profundamente. Estendendo a mão para pegar os papéis, Melissa parou de repente. HM. Sentindo algo, ela virou a cabeça bruscamente para a direita. O que é isso? Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, seu corpo desapareceu no ar. Tudo aconteceu tão rápido que, em um instante, ela sumiu. O silêncio foi logo quebrado pela voz de Rose, que correu em direção ao lugar onde costumava sentar. Eu tenho a solução alcalina que você pediu. Rose ficou desapontada ao perceber que Melissa havia sumido logo após entrar na sala. Com uma expressão confusa, ela olhou ao redor depois de abaixar a mão que segurava a jarra com a solução alcalina. Não me diga que ela já foi embora. Colocando a jarra sobre a mesa ao lado, Rose ficou consternada. A essa altura, nem me surpreendo mais. E El. Em um terreno rochoso coberto de pedras vermelhas e areia, 2 criaturas semelhantes a lagartos, com espinhos afiados saindo das costas, tinham metade da altura de um humano, caminhavam sobre 2 patas e possuíam olhos reptilianos, examinando cuidadosamente os arredores. Pareciam estar procurando por algo. E El. Comunicando-se entre si, uma das criaturas apontou para uma grande rocha à distância. Seguindo a linha de visão de seu companheiro, a outra criatura dirigiu-se cautelosamente para onde estava a rocha. Ao alcançar a rocha, seus espinhos se afiaram enquanto um líquido verde escuro começava a escorrer de seu corpo. TSSS, TSSS. Um som sibilante ecoou no ar quando o líquido tocou o chão, formando um pequeno buraco sem fundo. Era evidente que se tratava de algum tipo de substância venenosa extremamente potente. Na tentativa de espiar, a criatura moveu-se para o lado direito da rocha, mas,
E uma lâmina prateada e afiada cortou o ar, decepando o pescoço da criatura enquanto ela se virava para olhar atrás da rocha. Tudo aconteceu tão rápido que a criatura não conseguiu reagir à situação repentina e inesperada. Pum! Com um baque surdo, o corpo da criatura caiu no chão, sem vida. Ao avistar o que acontecerá à distância, a outra criatura enfureceu-se, mostrou a língua e soltou um grito estridente. Yak! Uma jovem de longos cabelos castanho-avermelhados emergiu do outro lado da rocha. Olhando apaticamente para a criatura à distância, ela segurava uma espada curta na mão direita. Usando o dedo mindinho para cutucar a orelha, murmurou algo antes de arremessar a espada curta para o ar. Barulhenta! Após arremessar a espada curta para o ar, ela girou o calcanhar e chutou a espada com a sola do pé. Bang! Yak! Acompanhada por um som abafado, a espada curta disparou na direção da criatura, empalando-a bem no peito e lançando-a para longe. Uau! Bocejando alto, Emma olhou para a criatura e murmurou para si mesma. Quem diria que eu seria capaz de lidar com eles tão facilmente? Lembrando-se da época em que tinha dificuldades para enfrentar criaturas assim, Emma sentiu um pouco de vergonha. Em sua defesa, ambas as criaturas eram de rank B+. Naquela época, ela era apenas de rank B. Se não tivesse passado mais de meio ano na masmorra de sua família para acumular experiência, jamais teria conseguido derrotá-las. Esta deve ser a última. Quando Emma se aproximou da criatura e pegou sua espada curta de seu corpo, o mundo ao seu redor começou a se distorcer. Ela suspirou aliviada ao ver isso. Acho que chegou a minha vez. No momento, ela estava dentro de sua máquina de realidade virtual pessoal, não em uma masmorra. Depois de sair da masmorra há alguns dias, ela queria experimentar um cenário de simulação virtual. Olhando para o relógio, 38h, 29m, 58s, era justo dizer que ela havia melhorado bastante. Sua empolgação foi repentinamente interrompida por algo inesperado. HM. Amanda ergueu a cabeça. Exatamente no mesmo instante em que o mundo ao seu redor começou a se distorcer, ela notou rachaduras se formando no ar ao seu redor. O que está acontecendo? Um alarme soou instantaneamente no rosto de Emma enquanto ela olhava ao redor. O que está Ark? Mas antes que ela pudesse terminar a frase, de repente sentiu uma força de sucção envolver seu corpo e sua consciência se esvaiu. Crack, crack. Sobre a vasta extensão de uma grande pradaria, uma fenda começou a se formar no próprio ar, fazendo com que a grama abaixo se curvasse prostrada. Estrondo! Após um breve instante, o ar se rasgou e um grande portal negro surgiu do nada, expelindo o contorno de uma figura. Ugh! Ao impactar o chão, o corpo de Kevin deslizou pela grama, rasgando-a em pedaços. Tropeçando repetidamente, ele finalmente parou. Pui! Deitando-se de costas para o céu, ele cuspiu a grama que estava em sua boca e murmurou para si mesmo. Isso doeu. Depois de massagear a cabeça e piscar algumas vezes, a mente de Kevin voltou instantaneamente à realidade. Esta é caçaria. Olhando ao redor, ele achou a paisagem surpreendentemente normal. O céu estava limpo e havia um sol brilhando. A grama era tão verde quanto na terra, e o ar também parecia tão fresco quanto lá. Não parecia diferente da Terra. Além disso, a gravidade também é praticamente a mesma. Ao saltar no ar, Kevin se surpreendeu ao descobrir que a sensação era semelhante à de quando saltou de volta à Terra. Em resumo, a gravidade aqui em Caçaria era quase a mesma. É melhor assim. Essa era uma ótima notícia para ele, pois significava que seus movimentos não seriam afetados pela gravidade e ele poderia lutar em condições ideais. Enxugando a testa, Kevin se virou para olhar o portal atrás dele. No momento, ele apenas oscilava, sem mostrar sinais de mudança. A situação claramente deixou Kevin nervoso, que murmurou para si mesmo. Ele está vindo ou não? Esperando pelos próximos minutos, Kevin franziu a testa. O que está demorando tanto? Ao se aproximar do portal, a expressão de Kevin se fechou ainda mais. Parando por um instante em frente ao portal, Kevin decidiu esperar mais um pouco. Será que Dean acordou e Ren está tentando nocauteá-lo? Se for esse o caso, faria sentido. Será que realmente aconteceu alguma coisa? Após mais 10 minutos sem que Ren e Dean aparecessem, Kevin ficou cada vez mais preocupado. Para piorar a situação, o portal começou a se contorcer e distorcer. Ao ver isso, Kevin ficou realmente preocupado. Espere aí, o que exatamente está acontecendo? O alarme em seu rosto aumentou enquanto ele batia os dedos no ar e murmurava. Sistema.
Erro, 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 erro. Imediatamente após abrir o sistema, ele se deparou com uma série de longas mensagens de texto, todas dizendo a mesma coisa. Erro. Nem um segundo depois de suas palavras ecoarem, o portal à sua frente começou a oscilar violentamente antes de se contrair repentinamente e desaparecer no ar. Que merda está acontecendo? O coração de Kevin apertou. Acenando com a mão no ar, ele rapidamente examinou a missão do sistema. Missão. Informações. Impedir que o Rei Demônio consuma este planeta. Local. Caçaria. Objetivo. Impedir a corrupção demoníaca do planeta. Rank. S. Requisito para transporte. Núcleo de Rank Val. Total de pessoas. 3. Recompensa. Ascensão do Rei Demônio mais um ano. Aumento de rank em 2 reinos menores. Sincronização mais 25%. Penalidade. Morte. O quê? Os olhos de Kevin se arregalaram em choque. A classificação da missão subiu para S. Como isso é possível? Embora não fosse a primeira vez que a dificuldade de uma missão mudava, era a primeira vez que mudava tão abruptamente, sem qualquer aviso. Além disso, a dificuldade da missão estava muito acima do seu nível. Havia algo extremamente errado com a missão. Kevin ficou genuinamente chocado naquele momento, com a boca abrindo e fechando repetidamente. Algo terrível deve ter acontecido. A sensação iminente de desgraça que sentirá alguns dias atrás voltou a invadir Kevin enquanto ele caminhava de um lado para o outro. Seus pés pararam quando ele se lembrou de algo. E quanto a Ren e Jin? Aconteceu alguma coisa com eles. O coração de Kevin afundou no instante em que pensou neles. Caso algo realmente tivesse acontecido com eles, Kevin não saberia como reagir, pois se sentiria culpado por tê-los arrastado junto. Por favor, que estejam bem. Depois de acenar com a mão novamente, ele pressionou a interface de ligação de almas na interface do sistema à sua frente. Graças a Deus que tenho isto. Kevin murmurou para si mesmo enquanto a interface do sistema se expandia, revelando um grande mapa. Graças a essa nova função, ele conseguiu saber se seus amigos estavam em perigo ou não. E, para sua sorte, Kevin conseguiu ver os nomes de Ren e Jin. Eles pareciam estar próximos um do outro, mas longe dele. Ufa! Kevin suspirou aliviado ao ver isso. Parece que eles também estão neste planeta. Ao perceber que estavam no mesmo planeta que ele, Kevin sentiu-se ainda mais aliviado. No entanto, seu alívio não durou muito, pois seu rosto logo se fechou. O quê? Ele ficou atônito ao ver outro ponto aparecer no mapa enquanto encarava a interface. Como? Quase imediatamente depois, outro ponto apareceu e, logo em seguida, outro. Não demorou muito para que Kevin ficasse em estado de completo choque. O corpo inteiro de Kevin começou a tremer enquanto seu rosto empalidecia. Aproximando a interface do dispositivo, sua voz tremia. Como eles chegaram aqui? Recuperando um pouco do fôlego perdido, Jezebe se recompôs. Ping, ping. Com os dentes cerrados, ouviu o som do seu sangue pingando no chão. Não se importou. Lentamente, dirigiu-se ao trono do outro lado da sala e sentou-se graciosamente. Ah! Um pequeno gemido escapou dos lábios de Jezebe enquanto ele fechava os olhos lentamente para descansar. Eu não esperava que a reação fosse tão forte. Murmurando para si mesmo, Jezebe reabriu os olhos. Crack. Com um gesto de mão, uma fenda se formou no espaço à sua frente, e uma figura apareceu do outro lado. Devido à distância, as feições da figura estavam indistintas. Mesmo assim, Jezebe conseguiu ouvir sua voz claramente. Vossa Majestade. A voz surpresa da figura ecoou. Magnus. Jezabete o cumprimentou chamando-o pelo nome. Peço desculpas pelo meu comportamento. Como posso ser útil, Vossa Majestade? Apesar da surpresa com o chamado repentino, o indivíduo por trás da voz se recompôs rapidamente. Um leve sorriso se espalhou pelo rosto de Jezebe ao perceber isso, enquanto ele abria a boca lentamente. Magnus, quantos planetas estão à beira da contaminação total? Quase corrompidos por energia demoníaca. Sim. Só um instante. Embora Magnus, o demônio invocado por Jezebe, tenha ficado surpreso com o pedido, imediatamente começou a trabalhar. No minuto seguinte, os corredores mergulharam em silêncio enquanto Jezebe mantinha os olhos fechados, aguardando as palavras de Magnus. As intenções de Jezebe naquele momento eram simples.
Seu objetivo era descobrir em qual planeta Kevin estava. Embora tivesse conseguido impedir seu plano B, ele não sabia em qual planeta havia chegado. De qualquer forma, isso não importava muito, pois Jezebel rapidamente deduziu suas intenções. Para atrasar meus planos, você está trabalhando para impedir que um dos planetas sob meu controle seja completamente corrompido, certo? Que outro motivo ele teria para ir para outro planeta? Se havia uma maneira de atrasar sua ascensão inevitável, era impedindo de corromper um planeta. Jezebel não era tolo e naturalmente entendeu o que Kevin estava tentando fazer. Claro, essa também era uma ótima oportunidade para ele matar. Ele. No fim, só quando Kevin morresse ele seria realmente capaz de vencer este jogo que vinha jogando há tanto tempo. Tenho os relatórios aqui, Vossa Majestade. A voz de Magnus interrompeu os pensamentos de Jezebel. Apoiando a cabeça na mão que estava no braço do trono, Jezebel abriu a boca. Fale. Como desejar. Obedecendo a ordem, Magnus começou a falar. Neste momento, há um total de 58 planetas sendo corrompidos. Destes, 8 estão à beira da corrupção completa, 21 estão a alguns anos da corrupção e os restantes ainda levarão meia década. HM. Ao ouvir o relatório, os olhos de Jezebel começaram a se estreitar. Isso vai ser mais difícil do que eu pensava. Percebendo que vasculhar todos os 58 planetas levaria muito tempo, Jezebel pensou por um instante antes de dar a ordem. Magnus. Sim, Vossa Majestade. Respondendo prontamente, a voz de Magnus se elevou a alguns tons. Ele estava evidentemente com medo de desagradar Jezebel. Sem se importar com sua atitude, Jezebel ordenou: envie-me uma solicitação a todos os 58 planetas, perguntando se há algum humano lá. Principalmente se eles viram algum deles chegar recentemente. Humanos. A voz confusa de Magnus ecoou pelos corredores. Jezebel franziu a testa enquanto sua voz engrossava. Há algum problema com o meu pedido? Você não pode atendê-lo. Uma força poderosa irrompeu repentinamente de seu corpo antes de se lançar na fenda à sua frente. KGH, não. De jeito nenhum. Com dificuldade para falar, Magnus tentou acalmar Jezebel. Não, se preocupe, eu consigo. Encarando profundamente o vazio, a pressão que emanava do corpo de Jezebel diminuiu. Seja rápido, não tenho muito tempo. Entendi. Após suas palavras, o vazio à frente de Jezebel se distorceu antes de desaparecer. O silêncio retornou ao cômodo enquanto Jezebel fechava os olhos lentamente. Ele tentava aproveitar o momento para se recuperar dos ferimentos sofridos. Quebrando o silêncio, abriu a boca e murmurou baixinho. O aguarde. Chegarei em breve. Escuridão. Era uma visão familiar. Uma cena que eu já tinha visto muitas vezes antes, mas comparada a antes, era diferente. Desta vez, sentindo o chão frio e duro contra minhas costas, eu soube que estava vivo. KGH. Não consigo mover meu corpo. Eu estava paralisado e incapaz de mover meus músculos. Onde estou? Minha mente estava repleta de perguntas enquanto eu tentava descobrir onde estava, mas conforme o tempo passava e eu lutava para me mover, percebi que a situação era muito mais grave do que eu imaginava. Isso ficou ainda mais evidente depois que percebi que minha mana estava selada. Droga! Meu coração começou a bater mais rápido enquanto meus instintos de sobrevivência se manifestavam. Pingando! Pingando! No momento, tudo que eu conseguia ouvir era o som repetitivo de água pingando do lado onde eu estava deitado. Eu estava dentro de um quarto. Eu não conseguia dizer, pois tudo que eu via era uma escuridão total. Pensei em chamar alguém, mas, refletindo melhor, percebi que não seria uma boa ideia. O melhor a fazer era ficar em silêncio. Estou com sede. Sussurrei para mim mesma, sem fazer barulho, enquanto movia meu dedo mindinho, que finalmente se mexia depois de muito tempo tentando. Infelizmente. Minha pulseira. Minhas pupilas se arregalaram enquanto eu tentava mover minha mão direita, e foi então que me surpreendi ao perceber que minha pulseira havia sumido. Droga! A constatação veio como um choque repentino que deixou minha mente em branco por alguns segundos. Eu não podia me dar ao luxo de perder os itens dentro do meu espaço dimensional. Eles eram simplesmente preciosos demais. Preciso me acalmar. O pânico não durou muito, pois cerrei os dentes e me forcei a me acalmar. Eu sabia melhor do que ninguém que entrar em pânico nessa situação só seria contraproducente. Respirando fundo e acalmando os nervos,
Fechei os olhos e resumi minha situação atual. Vamos analisar a situação por um momento. No momento, estou em um lugar desconhecido onde minha mana está selada e minha pulseira sumiu. Além disso, meu corpo inteiro está paralisado, o que dificulta meus movimentos. Quanto mais eu pensava na minha situação, mais meu rosto se contorcia. Eu estava numa situação realmente péssima, não é? Enquanto encarava a escuridão sem expressão, tomei uma decisão rapidamente. Minha prioridade agora deve ser finalmente fazer meu corpo se mover. Seria impossível descobrir o que estava acontecendo sem um corpo funcionando. Portanto, fechando os olhos, concentrei toda a minha atenção nos músculos do meu corpo. Acho que está na hora de praticar minha nova arte marcial. Quanto tempo faz? Me perguntei, enquanto olhava fixamente para cima. A essa altura, tudo o que eu conseguia ver era escuridão total. Mesmo assim, continuei concentrada no meu corpo. Enquanto eu pudesse movê-lo. O método de fortalecimento corporal exige bastante sofrimento para ser praticado, e no momento não me serve de nada. No entanto, a primeira parte do exercício não exige nada disso, já que tudo o que preciso fazer é sentir meus músculos para perceber as conexões nervosas do meu corpo, o que talvez possa resolver meu problema de paralisia. Concentrando minha atenção nos músculos do meu corpo, fechei os olhos e pensei no manual de artes marciais que o Fei havia me dado. Com a ajuda do chip implantado na minha cabeça, consegui me lembrar, em parte, dos pontos mais importantes da primeira técnica, o fortalecimento corporal. Essa é a minha única esperança. Eu só tinha um objetivo naquele momento: voltar a movimentar meu corpo. Só assim eu conseguiria descobrir o que realmente estava acontecendo comigo. Agora que penso nisso, o que exatamente aconteceu? Minhas memórias estavam confusas, já que tudo que eu conseguia lembrar no momento era de ter visto o portal me engolir junto com Jin. Tudo estava meio embaçado, pois, depois disso, eu não me lembrava de mais nada. Na verdade, pensando bem, havia algo mais. Eu me lembro vagamente de meu corpo sendo carregado para algum lugar. Será que eu desmaiei durante o incidente e fui feito prisioneiro pelos demônios? De repente, diferentes cenários começaram a surgir na minha mente enquanto meu coração afundava lentamente. Se for esse o caso, faz sentido eu estar aqui e meu mana estar selado. Não só isso, mas também tomaram meu espaço dimensional. A situação era muito mais precária do que eu imaginava. O que aconteceu com Jin? Quando meus pensamentos pararam por um instante, lembrei-me de repente que Jin estava ao meu lado pouco antes de tudo acontecer, e meus olhos imediatamente se voltaram para a direita e para a esquerda. Eu só conseguia ver escuridão naquele momento. Mas não desisti. Ao fechar os olhos, tentei me concentrar na minha audição para ver se havia mais alguém por perto. Se eu conseguir ouvir a respiração dele. Ping, ping. Depois de alguns minutos, percebi que estava completamente sozinho naquele espaço, pois o único som que eu conseguia ouvir era o do líquido pingando na parede. O ritmo das gotas interrompeu minha concentração diversas vezes, fazendo meu rosto se contorcer. Lutando para ouvir durante o minuto seguinte, finalmente desisti. Droga, o que está acontecendo? Fiquei frustrado mais uma vez, parei o que estava fazendo e me concentrei em praticar a arte que o Fei havia me ensinado. Uma sensação iminente de perigo me invadiu. Ugh! A mente de Jin estava confusa naquele momento, ele mal conseguia pensar direito. Seu estômago revirava e sua cabeça latejava. Onde estou? Sua voz rouca e cansada ecoou. Abrindo os olhos, tudo o que viu foi escuridão. Uma escuridão à qual ele se adaptou rapidamente, pois já estava acostumado com ela graças ao seu treinamento rigoroso. HM. Foi então que ele percebeu que não conseguia mover o corpo. Com os olhos arregalados, sua mente imediatamente se tornou alerta. No entanto, isso não durou muito, pois suas sobrancelhas se franziram. Hein, Kevin! Ele gritou com toda a força dos seus pulmões, cerrando os dentes com força. Jin sentiu uma raiva fervilhante subir de dentro dele ao se lembrar dos eventos que o levaram a despertar. Aqueles desgraçados me drogaram, não é? O que vocês fizeram comigo? Me soltem agora mesmo antes que eu me irrite. Ele gritou mais uma vez, mentindo em sua própria frase. Ele não se irritaria se não o soltassem, pois já estava furioso. Esperem só até eu sair daqui. Vou matar vocês dois. Os gritos altos que ele soltou foram recebidos com silêncio, enquanto sentia sua raiva fervendo. Desgraçados! Ele gritou mais uma vez, enquanto as veias do seu pescoço saltavam e seu rosto ficava vermelho.
Ele até sentiu um pouco de saliva cair em seu rosto ao cuspir aquelas palavras. Mas mesmo assim, não obteve resposta, forçando Jin a se acalmar e encarar a escuridão à sua frente. Piscando os olhos algumas vezes, ele respirou fundo. Aia! Esperem só, seus filhos da puta! Jin praguejou mentalmente enquanto finalmente se acalmava e observava o local onde estava. De repente, Jin percebeu que estava deitado no que parecia ser uma pequena sala rochosa coberta por algum tipo de musgo estranho. Em um canto, havia uma pequena poça d'água. Pingando, pingando. O som rítmico da água pingando trouxe calma à sua mente. Com as sobrancelhas franzidas, Jin se perguntou: o que está acontecendo? Minha mana! Foi então que ele percebeu que não havia mana em seu corpo. Fechando os olhos para verificar se havia algo errado, ele percebeu que realmente não conseguia sentir sua mana e seu coração acelerou. Além disso, ele não conseguia sentir seu anel dimensional em nenhum dos dedos. Um alarme soou instantaneamente em sua mente. Isso parecia um pouco estranho demais para uma pegadinha que Kevin e Ren fariam. Talvez não para Ren, mas conhecendo bem Kevin, Jin sabia que havia algo de errado. Ele jamais chegaria a esse ponto. Logo percebeu que talvez não fosse uma pegadinha. Assim, fechando os olhos, parou de falar e concentrou toda a sua atenção em seu corpo. Se isso é uma pegadinha ou não, a primeira coisa que preciso fazer é recuperar os sentidos do meu corpo. Consigo sentir algo. Sentindo uma pequena corrente elétrica percorrer meu corpo, meus olhos brilharam. Quando fechei os olhos, repeti o mesmo movimento e senti meu braço se reconectar comigo. Não demorou muito para que eu pudesse finalmente sentir meus sentidos retornarem completamente enquanto levantava lentamente a mão no ar. Alegrei-me mentalmente ao acenar com a mão à minha frente e sentir o ar no rosto. Está funcionando. Finalmente consigo mexer o braço. Graças a Deus. Murmurei baixinho para mim mesma. No fim, levei 4 horas para conseguir mover o braço novamente, mas em vez de me irritar com a ideia, fiquei feliz ao fechar os olhos mais uma vez e repetir o mesmo processo com o outro braço. A esperança reacendeu em minha mente enquanto eu concentrava toda a minha atenção nos músculos do meu corpo. Contanto que houvesse progresso. Mas o processo estava longe de ser fácil, pois uma estranha sensação de formigamento percorria meu corpo, criando uma onda de desconforto. Não era doloroso, mas eu sentia como se 1000 penas estivessem formigando por todo meu corpo, tentando interromper minha concentração. Que droga! Pensei comigo mesmo enquanto minha concentração oscilava entre momentos de introspecção e inconsciência. Por um lado, meus olhos estavam lentamente se ajustando à escuridão ao meu redor, permitindo-me ter uma ideia aproximada de onde eu estava. Parece que estou em um quarto pequeno. O tamanho não deve ser muito grande, considerando o som da água pingando na parede, mesmo assim. Em meio aos meus pensamentos, ouvi um som metálico e áspero vindo de cima. Clank! Ao cair no chão, senti uma substância estranha, parecida com muco, se espalhar por todo o meu corpo, me assustando. O que é isso? Ao sentir o cheiro da substância, meu rosto se contorceu e minha cabeça recuou. Cheira a ovo podre. Meu estômago embrulhou com o cheiro e quase vomitei naquele instante. Mas, cerrando os dentes, parei de respirar pelo nariz e continuei a concentrar minha atenção no meu corpo. Algo me dizia que aquela substância deveria ser minha comida. Espero que não seja. O que está acontecendo? Atordoado, Kevin continuou encarando a interface à sua frente, com a atenção voltada para os pontos no mapa. O choque que Kevin sentia era palpável enquanto cobria a boca com a mão, incapaz de pronunciar uma única palavra. Ele simplesmente não conseguia entender como tudo tinha chegado a esse ponto. Como é possível que todos estejam aqui? Ele realmente não conseguia entender. A menos que ele abrisse um portal diretamente para eles, era praticamente impossível que estivessem ali. Definitivamente havia algo estranho naquela situação. No entanto, Kevin não era do tipo que permanecia atordoado por muito tempo, e logo se acalmou. Respirando fundo, ele analisou o mapa à sua frente. Se eu quiser, posso me teletransportar para qualquer pessoa agora mesmo. Considerando que sua habilidade lhe permitia se teletransportar para quem quisesse, Kevin ficou tentado a simplesmente se teletransportar para onde Ren e Jin estavam. No entanto, logo balançou a cabeça. Os dois não parecem estar em perigo no momento, já que seus sinais vitais parecem estar bem. Se eu me teletransportar imprudentemente para perto deles, posso colocar os dois e a mim mesmo em perigo. Se ele aparecesse de repente do nada durante uma luta,
interrompendo a concentração deles e causando ferimentos, como Kevin se perdoaria? Foi nesse momento que um ponto apareceu ao lado deles, e as sobrancelhas de Kevin se franziram. E parece que eles estão com Emma agora. Mais ou menos. Os pontos de Jim, Ren e Emma estavam todos se movendo na mesma direção, fazendo Kevin suspirar de alívio. Parece que Emma vai ficar bem. Com Jim e Ren por perto, Kevin não precisava se preocupar com a segurança dela. Dito isso, suas sobrancelhas se franziram enquanto ele encarava os outros 2 pontos. Amanda e Melissa. Assim como Jim e Ren, as duas estavam bem próximas uma da outra. Elas não estavam tão próximas quanto Ren e Jim, mas também não estavam muito longe. Talvez apenas alguns quilômetros. Infelizmente, como o mapa que Kevin estava usando não era nada claro, ele não conseguia dizer exatamente a que distância elas estavam. De qualquer forma, Kevin tomou uma decisão rapidamente. Vou me encontrar com Melissa e Amanda primeiro. O motivo de sua escolha era simples. Melissa sozinha era fraca, e embora Amanda também fosse bastante forte, ela usava o arco, o que a tornava vulnerável em combates de curta distância. Depois que eu me encontrar com elas, me encontrarei com Ren e Jim. Tomando uma decisão e deslizando a mão para a direita para se livrar da interface à sua frente, Kevin seguiu em direção a eles. Primeiro alvo, Melissa. Está claro. Com os olhos semicerrados, Melissa cobriu o rosto com a mão para bloquear a luz que vinha de cima. Estava muito claro. Tão claro que seus olhos doíam. Ugh. Sua mente estava meio grogue naquele momento e ela só queria dormir. Sentia-se cansada. Extremamente cansada. Que merda! Com um estalo seco das pálpebras, Melissa despertou de seu sono. Depois que sua mente clareou um pouco e ela se lembrou dos eventos que a levaram a essa situação, imediatamente sentiu-se inquieta. Droga, onde estão meus óculos? Procurando seus óculos, Melissa batia as mãos no chão. Era difícil para Melissa enxergar qualquer coisa sem seus óculos, já que tudo ao seu redor estava extremamente embaçado. Onde eles estão? Apalpando o chão e sentindo apenas o que parecia ser grama alta e dura, Melissa franziu a testa. Eu sabia. Melissa murmurou para si mesma, com o rosto contorcido em desagrado. Eu sabia que não deveria ter concordado com o acordo do Ren. Sempre que faço algo com ele, acabo tendo o pior azar. Agora provavelmente perdi meus óculos e nunca mais os encontrarei. Nesse exato momento, Melissa sentiu algo em sua mão. Tocando cuidadosamente e reconhecendo seu formato, ela pegou o objeto e o colocou no rosto. Deixa pra lá. Ela murmurou para si mesma enquanto se levantava e olhava ao redor. Isso não muda o que eu pris, hein? O queixo de Melissa caiu enquanto ela olhava para a distância. Ela ficou maravilhada com o que viu, enquanto lutava para compreender a cena à sua frente naquele momento. Onde é que estou? A paisagem. Parecia algo que ela nunca tinha visto antes. Uma majestosa floresta de árvores com copas densas e curvadas em diferentes ângulos cobria a parte noroeste da paisagem. Uma paleta vibrante de rosa, âmbar e violeta, com folhas em formato de penas, substituía as folhas comuns, criando um espetáculo de tirar o fôlego. O ar era rarefeito e fácil de respirar, e Melissa não tinha dificuldade para respirar. Isto não é a Terra. Melissa logo percebeu que algo estava errado com aquele lugar. Não tinha nenhuma semelhança com a Terra que ela conhecia. Como isso é possível? Em vez de ficar perturbada, os olhos de Melissa brilharam com uma excitação incomum. Não pode estar certo. Ao tocar em sua pulseira, ela retirou um pequeno dispositivo de seu espaço dimensional e pressionou o botãozinho que ficava em cima dele. Bip, bip. Um bip ecoou. 61% de nitrogênio e 30% de oxigênio. Os olhos de Melissa se arregalaram de surpresa ao ler as medições exibidas na máquina. Sua empolgação logo atingiu o ápice. Caramba! Estou mesmo em outro planeta. Na Terra, a porcentagem de nitrogênio em relação ao oxigênio era de cerca de 78% para 21%. Em raras ocasiões, essa porcentagem variava, mas apenas por uma pequena margem. Comparado a este lugar, o ar era muito mais rico em oxigênio. Esses níveis de oxigênio eram os mesmos de quando a Terra estava em seus estágios iniciais, e isso só podia significar uma coisa. Este lugar estava cheio de insetos enormes e incêndios florestais. Droga! O pensamento fez Melissa estremecer. Se havia uma coisa que ela detestava, eram insetos, e a ideia de possivelmente encontrar insetos do tamanho de baleias fazia seu rosto se contorcer em expressões estranhas.
Mesmo assim, deixando isso de lado, Melissa ainda estava animada com sua situação atual. Afinal, se havia algum lugar onde ela pudesse coletar dados para sua pesquisa, era justamente ali. Um lugar repleto de feras pré-históricas. Espere um segundo. A animação de Melissa, no entanto, não durou muito. Suas sobrancelhas se franziram. Certo, posso estar em outro planeta, mas como exatamente vou voltar para a Terra agora? Ela nem sabia como tinha chegado ali. Na verdade, estava extremamente confusa sobre o porquê de ter aparecido do nada. Ela estava tranquilamente cuidando da sua vida em seu laboratório quando, de repente, do nada, bam! Ela se viu presa naquele lugar desconhecido. O que estava acontecendo? A empolgação de Melissa se dissipou quando a realidade a atingiu. Ela franziu a testa, irritada, e murmurou para si mesma. Estou ferrada, não é? A vários quilômetros de distância de Melissa, em um local diferente. O que é aquilo? Com os olhos semicerrados, Amanda olhou através da densa copa das árvores e vislumbrou, à distância, uma alta pirâmide negra. No instante em que Amanda viu a pirâmide ao longe, seu coração apertou e ela sentiu uma sensação de desespero existencial. Havia uma sensação sufocante emanando da pirâmide que a perturbava. De repente, uma luz roxa brilhante também disparou para o céu enquanto ela olhava para o topo da pirâmide. Lentamente, as nuvens escureceram e o céu ficou vermelho. Este fenômeno. Percebendo o que estava acontecendo, Amanda tensionou as pernas e deu um salto, desviando o olhar da estrutura piramidal. Ela pousou perfeitamente em um galho mais alto de uma árvore maior. Ao saltar novamente em direção ao topo de outro galho, finalmente alcançou o cume da árvore e pôde então ver a pirâmide por completo. Observando a estrutura à distância, Amanda murmurou para si mesma. Um compressor de mana. Antes, ela não tinha certeza do que era a pirâmide, mas agora que podia vê-la melhor, tinha certeza. Era um compressor de mana. Um compressor de mana em grande escala. E um dispositivo usado por demônios para converter a mana do ar em energia demoníaca. Olhando para a distância, Amanda tinha certeza de uma coisa: o compressor de mana ao longe não era um compressor de mana qualquer. Era um projetado para engolir planetas inteiros. A partir desse momento, ela conseguiu deduzir algo. Eu não estou na Terra. Se um compressor de mana desse tamanho tivesse sido construído na Terra, a humanidade ou outras raças já o teriam descoberto há muito tempo. Era simplesmente impossível que estivesse aqui, e ela sabia disso. O mesmo valia para o ambiente desconhecido, enquanto Amanda se maravilhava com as diversas plantas e vegetação que nunca tinha visto antes. O tamanho das plantas parece ser muito maior do que qualquer coisa que eu já vi na Terra. Amanda rapidamente saiu de seus devaneios quando sua atenção foi novamente atraída para a pirâmide ao longe. Como isso aconteceu? Tudo aconteceu tão abruptamente que ela não tinha ideia de como havia se encontrado naquela situação. Naquele momento, ela estava ali apenas para ter uma ideia de onde estava. Mal sabia ela que estava em outro planeta. Pelo menos até agora. Finalmente consigo me mexer. Com a ajuda da parede rochosa ao meu lado, apoiei meu corpo enquanto cambaleava fracamente. Apertei a mão ao sentir algo macio na lateral da parede. Arranquei o que quer que fosse e o aproximei de mim. Será que é musgo? Apertando a mão para sentir a textura do caroço, levei-o ao nariz e o cheirei. Tem cheiro de... Não que eu soubesse qual era o cheiro de musgo. Ao deixar o musgo cair no chão, voltei minha atenção para os arredores. Estava escuro. Olhando ao redor, não vi nada além de escuridão. Com um suspiro profundo, coloquei as duas mãos na parede e comecei a mover as pernas lentamente para os lados. Naquele momento, eu estava tentando calcular o tamanho do cômodo. Assim que meu pé tocou o canto, pude ter uma noção aproximada do tamanho. 10 passos na vertical e 12 na horizontal. Não era muito grande nem muito pequeno. Mais ou menos do tamanho de metade de uma quadra de basquete. Estou com sede. Estalando os lábios secos, me movi em direção ao local onde o líquido pingava. Quanto mais perto chegava, mais alto o som ficava. Ping, ping. Gulp. Engoli um bocado de saliva. Já fazia mais de um dia que eu estava ali e estava com muita sede. Estalando os lábios mais uma vez, estendi a mão na direção de onde vinha o som. Espere! Parei no exato momento em que meu dedo estava prestes a tocar o líquido desconhecido. Franzindo a testa, engoli a pouca saliva que me restava na boca e mordi os lábios. Foi então que um pensamento repentino me ocorreu. E se a água for venenosa?
Beber imprudentemente a água que brota da parede de um cômodo que eu desconhecia. Isso seria realmente estúpido e imprudente da minha parte. Eu sabia que não tinha escolha a não ser resistir, apesar da tentação. No momento, a única coisa que eu podia fazer era tentar encontrar uma saída daquele quarto escuro, cujo propósito eu desconhecia. Como minha visão estava comprometida, minhas opções eram bastante limitadas. Mesmo assim, rapidamente elaborei um plano. É arriscado, com certeza, mas pode funcionar. KHH. Apertando os dentes e respirando fundo, dei um soco na parede com toda a minha força. Bang! Depois de socar a parede, comecei a sentir uma dor terrível vinda dos meus nós dos dedos, enquanto lágrimas começavam a se formar no canto dos meus olhos. Droga! Gritei mentalmente enquanto fechava os olhos e respirava fundo e rapidamente. Essa respiração estranha continuou por alguns segundos antes de meus olhos se abrirem de repente e eu repetir o processo. Bang! Caiac! Ao socar a parede pela segunda vez, ouvi um estalo baixo. Provavelmente, eu tinha quebrado os nós dos dedos. Mesmo assim, sem me importar com a dor, continuei socando a parede. Bang! Urg! Gritei de dor enquanto meus lábios começavam a sangrar. Embora pudesse parecer que eu havia enlouquecido completamente, eu estava praticando a técnica de endurecimento corporal. Somente através da dor repetida é possível moldar o corpo para ser feito de ferro. Percebendo o quão doloroso era praticar essa arte, também percebi outra coisa. A arte era essencialmente o estilo gravar, mas uma versão mais branda. Pensei comigo mesmo enquanto pensava nele. Para ele ter alcançado esse nível de maestria nesse manual de artes marciais, sem dúvida ele era um masoquista extremo. Infelizmente, eu também era, de certa forma, enquanto socava a parede com toda a minha força mais uma vez. Bang! KGHH, droga! Xingando mais uma vez, cerrei os dentes e abri o punho. A dor dentro do meu corpo dobrou e eu quase gritei de dor. Gota! Gota! Ao ouvir o som do meu sangue a pingar no chão, sorri amargamente. Nesse ritmo, posso acabar por perder sangue a mais. Já era ruim o suficiente estar desidratado, mas agora que também estava perdendo sangue, sabia que meu tempo estava se esgotando. Mas não tenho escolha. No momento, esse era o único método que eu podia usar para escapar daquele lugar. Bang!